Olá, o nosso curso ele entra agora na matéria de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Heitor Miranda Guimarães e nós iniciaremos agora a análise da disciplina de Processo Civil, começando pela teoria geral do processo e avançando por todo o processo de conhecimento. E levando-se em consideração que nós estamos revisando o conteúdo para fins de alcançar o êxito no exame de ordem, então nós passaremos sobre os principais aspectos do direito processual civil. Não nos aprofundaremos, tendo em vista que vocês já estudaram isso nos semestres do curso de Direito e já têm alguma noção. Mas aproveitaremos então para ressaltar os melhores e os mais importantes aspectos do processo. Certo? Certo. Então, iniciando a teoria geral do processo, nós falamos sobre jurisdição, processo ou ação. Aí nós veremos a matéria de jurisdição, os aspectos principais do exercício da tutela jurisdicional com relação às atividades prestadas pela jurisdição, a participação também aí dos aspectos do processo, procedimento, falaremos também no direito de ação e tudo aquilo que envolve esses aspectos que são importantes para entendermos a sistemática do processo. E só lembrando, o processo é algo simples, é uma sequência de atos e que se desenvolve sempre numa cadeia ordenada, que nós vamos aprender agora. Antes de falarmos especificamente da jurisdição, do processo e da ação, nós veremos alguns princípios que são importantes para o desenvolvimento do processo e para a sua validade. Os princípios, eu separei alguns dos mais importantes que nós vemos que são mencionados e são analisados nas mais variadas áreas do processo, sendo principalmente do processo civil. Então nós temos como dois principais ou dois baluartes da jurisdição e do processo o princípio da legalidade e do devido processo legal. Eles compreendem ou eles abrangem a grande maioria, eles abrangem os demais processos e eles são, na verdade, aqueles que sustentam o nosso sistema jurídico. Então nós temos o princípio da legalidade, que se refere à existência da norma, à existência da lei, a uma fonte previamente disposta e que vai regulamentar a existência do processo. Então o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, ele dispõe sobre a existência de uma lei, sobre a existência de normas, sobre a existência de dispositivos legais que regulamentam o exercício da jurisdição, do processo, da ação. E, por conseguinte, também regulamentam a existência dos direitos processuais, das garantias que as partes e os seus procuradores têm no processo. O princípio do devido processo legal, que nós utilizamos em nosso ordenamento, também inserido na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 54, ele dispõe sobre a existência de um processo efetivamente regulamentado pela lei. Aliás, como eu acabei de falar, não é possível aceitar a existência de um processo judicial sem uma lei anterior prevendo a sua existência. Então, o princípio do devido processo legal, ele advém da ideia da proteção ao patrimônio e à liberdade, os dois maiores bens que existem aí, que nós, como seres humanos, valorizamos. Então, nos aspectos processuais e materiais. Então, o devido processo legal refere-se à proteção do patrimônio e à proteção à liberdade. Com relação ao patrimônio e à liberdade, diz o devido processo legal que ninguém perderá o seu patrimônio, ninguém perderá o seu direito de ir e vir sem antes ser processado e ser julgado e ter uma sentença judicial transitada em julgado. Então, devido ao processo legal, nós importamos esse dispositivo do direito francês para o nosso ordenamento e advém ele, a sua origem do Código Napoleônico, da Constituição Napoleônica, como o intuito de amparar os bens e garantias individuais.
Então, o devido processo legal dispõe simplesmente que as regras para o processamento das causas, a busca pelo direito, ela estará previamente selecionada, previamente amparada por uma norma e que não prevê surpresas, que está sendo já estabelecendo critérios para que seja possível buscar a sua pretensão.